A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, vamos colocar aqui um culto glorioso, irmãos, do Monte Santo, neste 19 de 11 de 2025, onde a palavra de Números capítulo 11, versículo 11 adiante, o Senhor deu a palavra para o nosso irmão Silvio, ancião local do Monte Santo, culto glorioso, onde Deus falou com as nossas necessidades, irmãos. Alegrou os nossos corações. Este Deus nos surpreende em tudo, né, irmão? 40 minutos de pura glória e de puro louvor, irmãos. Esse Deus surpreende a todos. Deixa aqui o vosso pedido de oração. Deus sabe de todas as coisas. Esse Deus é maravilhoso, né, irmãos? Irmãos, vamos ouvir então. Compartilhe, viu, irmão? Compartilhe nas redes sociais. Muitos irmãos vão congregar e quando ouve estas palavras, ainda Deus confirma, né? Confirma as pregações, né? Muitos falam, ó, Deus confirmou a palavra que eu fui ouvir hoje na congregação. E isso é muito bom para nós, né, irmãos? Então vamos ouvir na mesma comunhão. Vou já colocar aqui. Foi Números capítulo 11, versículo 11 adiante, né? Vamos ouvir na mesma comunhão, vamos lá. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus a sua santa palavra. O Senhor trouxe a frente escrita no livro de Números, capítulo 11, no verso 11. Aqui nesta Bíblia está na página 192 do Velho Testamento. Glória a Jesus, glória a Deus. Livro de Números, capítulo 11, verso 11. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus, seguindo o Espírito Santo. Glória a Deus. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que me fizeste mal? Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim o cargo de todo este povo? Concedi eu, porventura, este povo, todo este povo, gerei-o eu, para que me dissesses, leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria à terra que juraste a seus pais. De onde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens
dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só não o leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem-nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos empastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem, ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, para que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, retirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-o. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, à roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram os codornizes. O que menos tinha, colheram 10 úmeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote, e pararam em Azerote perdidos. Glória a Deus, muito assunto, muito ensinamento nesta palavra, mas o Senhor
hoje com certeza consolará o nosso coração por esta palavra e nos ensinará também toda a sua vontade. Mas é bom nós pensarmos bastante nisso, irmãos. Quanto é desagradável ao Senhor fazer o que não é bom aos seus olhos. E às vezes são certos tipos, irmãos, de desobediências ou de, enfim, transgressões diferentes. Por exemplo, eu tenho, digamos, se eu tivesse um vício que não agrada ao Senhor, é errado, não é bom, não devo ter, tenho que orar para Deus me libertar. Bendito seja Deus, qualquer vício que seja, há muitos tipos de vício. Mas esse é um problema em mim, é um erro meu, que está no meu coração apenas, no meu corpo, no meu ser. Eu estou fazendo um mal para mim. É isso, irmãos. Existe o erro que nós cometemos que faz mal a outras pessoas, que faz as pessoas sofrerem, chorarem, enfraquecerem, desanimarem. Cria separações, dissensões, desunião entre famílias, igrejas. Esse tipo de fraqueza tem um peso muito maior. Esse erro cometido, quando nós cometemos coisas, irmãos, que ferem outros, bendito seja Deus, que injustiça contra alguém, mentira contra alguém, maledicência contra alguém, humilhação, desprezo, bendito é o Senhor. Isso é uma coisa muito má aos olhos de Deus, porque Deus não tolera o soberbo. Bendito seja Deus. Mas aos humildes Ele dá graça, está escrito na sua santa palavra. E aqui, irmãos, nós vemos como que um terceiro erro. O terceiro erro é nós desprezarmos o que Deus deu e que é bom para nós. E nós amarmos as outras coisas. Eles saíram do Egito, irmãos. Lá eles comiam carne, lá tinha bastante coisa, até eles enumeraram alguma aqui. Nesse capítulo não só falaram que sentiam saudade do Egito, porque nos fizeste sair do Egito. Bendito seja Deus. E lá eles comiam carne, irmão. Lá eles tinham a possibilidade de fazer outras comidas, mas eles sofriam a escravidão. Lá no Egito eles eram escravos, não eram livres. Lá eles não tinham vida própria, lá quem mandava sobre eles era outro. Eles não tinham direito de ir e vir onde eles queriam, não podiam fazer o que queriam, não podiam nem ter a casa do Senhor construída lá. Muitos morreram, irmãos, na frente dos fornos que se faziam tijolos, telhas e outras coisas. Muitos foram espancados até a morte, bendito é o nome do Senhor, porque eram escravos. No Egito, eles eram escravos. E o Senhor tirou eles do Egito para levá-los a uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra verde, uma terra gorda, como dizia a própria palavra. Mas ele tem uma jornada, irmãos, de lá do Egito até esta terra, teria uma jornada. Essa jornada era para ser de apenas 40 dias, mas eles transgrediram logo na saída, quando saíram do Egito. Construíram um bezerro de ouro, adoraram aquele bezerro de ouro e disseram que era o Deus dele, e dizendo: eis aí o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Desprezaram a liberdade, desprezaram a obra que Deus fez, aquela obra magnífica, e disseram que foi um bezerro construído de ouro, uma imagem que tinha tirado eles do Egito. O Senhor tornou o caminho deles mais difícil. A jornada que era para ser 40 dias, tornou-se 40 anos. 40 anos. Mas eles, irmãos, eram caminhantes, não podiam parar, caminhavam dia e noite. Bendito é o Senhor, mas não dormiam, se não dormiam. Eram mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. 600 mil homens de pé que Moisés falou aqui. Eles contavam só os homens, não era contado meninos, nem meninas, nem as mulheres. Bendito é o Senhor. Calcula-se que eram mais de 1,5 milhão de pessoas, então de 2 milhões. Era um povo muito grande, irmãos, caminhando.
Quando lá na frente estavam cansados, eles podiam parar, deitar, dormir. O outro povo continuava marchando, passava por eles. Lá na frente esse dormia e o outro passava. E assim eles foram caminhando. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como eles iam plantar, como eles iam fazer lavoura, como eles iam construir, irmãos. Aleluia. Lugares para a criação de gado. Como que eles iam fazer? Tinha. E eles iam se alimentar do quê, irmão? No deserto. Bendito é o Senhor. O povo clamou a Deus que tinha fome e Deus enviou maná do céu. Sabe lá o que é isso, irmãos? Aleluia. O maná cair do céu. Aleluia. Todo dia, pela manhã, quando eles acordavam, irmãos, o maná já estava cobrindo a face da terra e eles colhiam aquele maná, uma bênção, um milagre, todos os dias, sem eles plantarem, sem eles colherem, sem eles trabalharem. Aquele maná caía do céu, com aquele maná eles faziam pão, faziam tudo. Bendito é o Senhor, e diz a palavra, irmãos, que comendo o maná não havia doença, tinha saúde. O maná, a comida que vem do céu, não adoece. A comida que vem de Deus não faz mal. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eles não adoeciam, todas as doenças que não apareciam no meio do povo. Mas aí chegou bem nessa parte aqui. Falaram para Moisés: nós estamos cansados desse maná. Todo dia esse maná. Todo dia. Bendito é o nome do Senhor. Nós queremos comer carne. Nós queríamos carne como nós tínhamos no Egito. Eles não ofenderam Moisés, irmãos. Eles ofenderam ao Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, não era o erro de escutar uma música do mundo, não era a falha de beber um copo de uma bebida que não deve, não era a falha de, enfim, não, uma coisa pessoal minha, uma fraqueza minha, não, irmão. Neste caso, eles enfrentaram o Senhor. Olha, este maná que o Senhor dá, este alimento que o Senhor envia, nós já estamos enfastiados. E falaram, irmãos, que por troca de carne, de comida, eles preferiam voltar para o Egito. Voltarem a ser escravos. Escravos para alimentar a carne. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Irmão, irmã, Deus colocou no teu coração paz. Deus colocou no teu coração fé, esperança. Deus colocou no teu coração amor, humildade. Deus colocou em ti a verdade, a justiça, a pureza. Deus tirou, aleluia, toda a carnalidade do mundo que estava em você. Deus tirou tudo isso. Aleluia, do teu corpo comum, você come todo dia na sua casa. Pão, arroz, feijão, lá tem sal, tem açúcar, tem água, tem tudo. Deus está falando agora do teu corpo celestial, da tua alma. Bendito é o nome do Senhor. Agora, você não precisa de nada que é do mundo. Todos os dias, se você quiser, o maná cai do céu. A palavra bendita vem de lá. Bendito é o nome do Senhor. Ela vem pura, cristalina. Ela vem santa, maravilhosa. E todos aqueles que se alimentam da palavra, que não fazem mistura, bendito é o nome do Senhor. Estes permanecem com saúde na sua alma. O pecado não lhes toca, eles têm força. Bendito é o nome do Senhor. Mas muitos se cansam. Todo dia, Senhor, esta palavra. Todo dia, esta mesma pregação. Todo dia falando de obediência. Todo dia falando para ser humilde. Todo dia pedindo, falando para ter amor. Eu queria outra coisa, eu queria outra pregação, eu queria outro jeito, eu queria de outra forma. Santo é o Senhor Jesus.
Deus te fala por esta palavra. Quem quiser entrar no céu, vai comer maná. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque, irmãos, aqueles homens transgrediram, e todos aqueles homens, os que também lá atrás aborreceram ao Senhor, infamando a terra que ia entrar, eles foram caindo no deserto um por um. Está escrito na palavra de Samuel, só Josué e Caleb chegaram na terra. Só dois, que saiu do Egito e chegou lá na terra prometida, dois. E a multidão que chegou lá, os filhos, os que foram nascendo no deserto. A geração que veio no deserto, bendito é o Senhor, aleluia, como o Senhor falou para eles, nossos filhos herdarão, vocês não, bendito é o nome do Senhor. Irmão, irmã, bendito seja Deus, Deus pode fazer tudo para você, sim. Deus é bom, maravilhoso, tudo que teu filho pede, se você pode, você não dá, você só não dá se você não tem. Mas o que é que Deus não tem? Tudo Deus tem, tudo Deus pode, tudo Deus faz. Ele tem poder total, nós cantamos no hino agora há pouco. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus tem poder sobre o nosso corpo, Deus tem poder, irmão, sobre a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa mente, o nosso estudo. Deus pode abençoar a nossa vida material, calçado, roupa, nunca faltará para nós. E se você tem alguma dor, pode clamar ao Senhor. Você tem dívida para pagar e não consegue, pode clamar ao Senhor, Ele te ajuda. Precisa de um emprego, Ele abre a porta. Ele é teu Pai, Ele nunca te negará, nunca te jogará na cara. Mas nesta noite, Deus te fala por esta palavra. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, ame a sã doutrina, ame o ensinamento, ame a instrução que te colocará no céu. Bendito é o nome do Senhor. E Deus te fala por esta palavra, vai ter que orar sempre, mas a tua necessidade, nem que você não pedisse por ela, se você me ama e você caminha para o céu, você se desvia do mundo, bendito é o nome do Senhor. Antes que a palavra chegue na tua boca, na oração, Deus já te conhece. Tem muita gente que acha, irmãos, que o mundo é só, vai para o mundo, foi para o mundo, acha que é na prostituição, na droga, no tráfico, no crime, no homossexualismo. Não, o mundo não é só isso, não. O mundo não é só isso, não. Tem gente que pensa que é só isso. Quando fala no mundo, imagina aquela coisa de massa, as pessoas se prostituindo, pecando, adulterando, matando, morrendo. Já, irmãos, o mundo é tanta coisa. O mundo é tanta coisa. Mas nós poderíamos simplificar assim: aonde está o mundo? Aonde não está Deus. Longe de Deus é o mundo. Não tem um lugar bom, santo, agradável, longe de Deus. Ou com Deus, ou sem Deus. Então, irmãos, se o inimigo, bendito seja Deus, ele quer derrubar a minha alma, ele quer me derrubar desse caminho, não fique pensando, irmãos, que ele sempre virá com a proposta de pôr uma arma na minha mão para me fazer assalto, uma mulher para me adulterar. Não, irmãos. Ele vai ter, às vezes, tendências no nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. O inimigo é astuto, irmãos. Astuto. Antigamente, você está na sua marcha indo para o céu, ele vem correndo com a mão no teu peito para bater em você e te derrubar de costas. Hoje você está forte, você cresceu, você consegue suportar, você não vai cair com o empurrão que vem contra você. O que o inimigo fez agora? Ele não vem contra você, ele vem na sua direção, ele caminha do seu lado. Você está correndo, ele está do seu lado.
Quando você está correndo, alguém te dá um tapa nas costas, você perde o equilíbrio mais facilmente do que te jogar de costas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E muitas vezes ele vem oferecer, irmãos, o que é bom, parece interessante, parece maravilhoso, parece até de Deus. De repente eu entro num lugar e alguém prega para mim assim: você é filho de Deus, você não nasceu para ser pobre, fica aqui, Deus vai te ajudar, Deus vai te enriquecer, você vai ter uma mansão, 4 chácaras, 2 fazendas. Fica aqui. Só que lá não me pede doutrina, lá não me ensina a verdade, lá não me coloca no eixo, lá não me mostra o meu erro. Mas eu estou lá. Estão lendo este livro, estão falando de Deus, estão cantando um cântico que não é igual a isso aqui, estão cantando: eu estou na igreja, bendito é o nome do Senhor. Irmão, irmã, cuidado. Quantos que eu encontrei aí para fora e correram para outros lugares? Não, mas aqui eu estou bem. Completamente fora da sua doutrina. E não é só nos trajes, não. Traje é a primeira coisa que aparece. Isso aí, irmão, isso aí Deus tira facinho se Deus quer. Coração, sentimento, conduta. Mas aí é fácil, é muito fácil, né, irmãos, de manter uma pessoa no erro. É muito fácil. Ofereça para ele dizer que é de Deus. E ele aceita. Aí diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A pessoa, eu já creio. Eu creio no Senhor Jesus. Não tem isso, não tem problema. Você crê no Senhor Jesus? Se você crê no Senhor Jesus, você está salvo. Aí a pessoa faz tudo o que ele tem vontade, vai onde ele quer, usa o que ele quer, e depois vai e faz lá uma coisa de caridade, aparece na mídia, onde ele está, todo mundo filmando, mostrando as atitudes de caridade, passando a mão nos coitadinhos, tudo, expondo os miseráveis, pior de tudo ainda, expondo os mais desfavorecidos. Aleluia! O Senhor nunca expôs o desfavorecido, irmãos. Se nós aparecermos num lugar, eu chego lá, aleluia, com um belo de um terno, um carro bonito, e com um monte de coisa na mão para dar para os pobrezinhos, bonito, bem penteado, relógio de ouro, e para os pobres tudo aqui, ali na frente tem que estar todo o equipamento de filmagem, de foto, para fotografar. Na verdade, está mostrando a minha pessoa, e eu estou expondo aqui os pobrezinhos. Todo mundo está vendo como eu sou rico e como eles são pobres, como eu sou, aleluia, grande, como eu sou importante, como eu tenho status, como eu sou famoso. E eles, uma cambada de pobrezinho que precisa de pôr, aleluia, um prato de comida na mesa deles. Aí fala: olha como ele é bonzinho, ele senta com os pobrezinhos. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor Jesus, para ser pego e preso, traído, condenado, nem as autoridades, ninguém sabia quem era o Senhor Jesus. Precisou de Judas traí-lo, porque eles falaram: como nós o prenderemos, nem sabemos quem ele é. Venham comigo. Chegando lá, vou dar um beijo no rosto dele. Aquele que o beijar é o Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Cristo é igual ao seu rebanho. Aleluia. Nós temos que ser todos iguais, não tem ninguém mais importante. Músico não é mais importante do que ninguém. Cooperador não é, ancião não é, diácono não é, as organistas não são. Aleluia, os que ensinam não são. Nós somos todos servidores, ninguém é melhor, ninguém é maior, ninguém é mais importante. Nós somos homens, nós todos somos carne, e todos nós dependeremos da misericórdia de Deus para chegar lá na glória de Deus. E nesta noite Deus fala por esta palavra: Moisés foi um santo homem, Moisés era um verdadeiro anjo de Deus, mas ele precisava, ele próprio, entender que ele não era Deus, ele era homem. E o povo também não poderia adorá-lo, ele não era nem mesmo um anjo celestial, ele era de carne,
pergunta, sabe o que é anjo? Anjo não é o nome que nasceu lá no céu. Tem gente que pensa que anjo é só o que está no céu, nasceu lá, esse nome se aplica lá. Anjo, nós vamos falar que já existia na terra, sempre teve. Anjo é enviado, é isso. Se o irmão for enviado na casa de outro para você fazer uma oração por ele, Deus fizer uma obra na vida dele, você é um anjo. Glória ao nome do Senhor. Por isso, quando alguém for te visitar, é servo de Deus, é servo de Deus, não deixa sair da sua casa sem orar. Bendito é o nome do Senhor. Moisés tinha que saber, o povo tinha que saber. Não era para adorar Moisés. Cristo nunca aceitou que adorasse ele a sua imagem, principalmente na cruz. Deus, o Pai eterno, Criador. Está escrito aqui. Ele falou assim para Moisés. Pediu para ele. Não, Moisés estava subindo um monte, não é isso? Acho que cuidando do rebanho, alguma coisa, ele jeta o seu sopro. De repente ele viu uma árvore que incendiava, mas não queimava. Aquela sarça em pleno fogo e ela não queimava. Meu Deus, mas o que é aquilo? Uma árvore pegando fogo, mas ela não queima. Eu vou chegar perto dela. Quando ele chegou perto dela, uma voz disse: descalça o sapato dos teus pés. A terra que você está é santa. Glória ao nome do Senhor. Moisés se dobrou no chão, colocou o rosto em terra. Não é para orar em pé, é para se ajoelhar. Até lá no céu, os anjos se ajoelham diante de Deus para orar. Aleluia. E Deus falou com Moisés. E o que está escrito? Quando Deus, está escrito isso, quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, Moisés não viu imagem nenhuma de Deus, para que nem o próprio Moisés fizesse uma imagem de Deus. Deus não queria que fizesse nem imagem dele. Moisés, um homem amado, e Deus falou: se existir profeta na terra, eu falo com ele em revelação, eu falo com ele em sonho. Com Moisés não é assim não, com Moisés eu falo de boca a boca. Aleluia! Mas ele não permitiu nem Moisés ver o rosto dele para não fazer uma imagem. Santo é o nome do Senhor Jesus. Esse foi Moisés. Aleluia. Mas agora estava chegando o tempo de carregar o povo. Irmão, irmã, nós temos que entender que a gente só carrega, ajuda, faz alguma coisa se o poder e a força de Deus está em nós. Não é o ancião, não é o cooperador, não é o diácono, o cooperador de jovens, nem ninguém que está levando o povo para o céu. Quem está carregando este povo é o Senhor, pela força do seu poder, arrancou do mundo, está nessa travessia, nesse deserto de pecado, e vai entrar lá na glória divina. Então ele permitiu, irmão. Ele permitiu Moisés. O povo ia reclamar, reclamava sempre. Ele falava que é um povo de dura cerviz, é um povo obstinado. Bendito é o Senhor. E Deus permitiu que as forças de Moisés foram se acabando nesse momento aqui. Ele disse: eu não aguento, Senhor. Onde eu vou arrumar carne para toda essa gente? 600 mil homens de pé, Senhor. Vai matar todo o gado e toda a ovelha do mundo para dar para eles. Vai pescar todos os peixes do mar para dar para eles. Como que eu vou fazer, Senhor? Eles vão acabar me matando. Se é assim, Senhor, tira a minha vida. Eu não aguento mais. Aleluia. Quando Moisés falou: Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. Eu sozinho, ele confessou com seus lábios, eu sozinho não tenho como levar esse povo. Bendito ao Senhor, era o que Deus queria, porque aí Moisés nunca mais ia se esquecer, ele nunca ia se gloriar, ele nunca ia dizer: fui eu que arranquei o povo do Egito e levei na terra prometida. Ele sempre ia se lembrar: um dia eu me ajoelhei e falei: eu não aguento mais, tira minha vida.
Aí Deus fez outra coisa maravilhosa que ficou para ensinar a todos nós. A união. A união. Deus viu o coração de Moisés. Deus sabia como Moisés carregava aquele povo. Deus sabia como ele era paciente. Deus sabia como Moisés ensinava. Quantas vezes Deus provou Moisés falando que o Senhor estava triste com o povo. Sai do meio deste povo. Tinha falado, Moisés, sai do meio deste povo. Sai do meio deste povo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Não, Senhor, não faz isso não. Tenha piedade do teu povo. É o teu povo, Senhor. Eles são fracos, mas é o teu povo. Glória ao Senhor. Perdoa o teu povo. Então Deus viu o coração de Moisés. O Senhor falou assim, pensou, acredito no seu coração. O homem é sempre assim. O homem vai ser sempre reclamador, teimoso. O homem é fraco, o homem é impaciente, o homem é ansioso. Se não tiver gente que tenha amor, perdão, paciência, tolerância para levar o povo, eles não vão conseguir. Moisés tem. Se eu arrumar 70 homens, diferente de Moisés, só entre os 70 é capaz de ter briga. Só entre os 70. Aí o Senhor falou para Moisés, como ele já confessou que ele não podia mais, aleluia. O Senhor falou, reúne 70 anciãos em volta da tenda da congregação. Eu vou tirar o que está dentro de você, Moisés, e vou colocar nos 70. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Criou 71 Moisés. O mesmo coração, a mesma cabeça. Irmão, irmã, às vezes nós não conseguimos entender certas coisas. Tem vezes que tem uns que ora, pede a palavra. A minha casa, Senhor, olha como está a minha casa. Olha a luta, olha a guerra, olha a luta que está lá. A minha esposa, o meu filho, a minha filha. Aleluia. E às vezes nós esperamos que Deus venha, entra com uma coisa terrível, tremenda. E Deus fala por esta palavra. Sabe como se conserta a nossa casa? Quando todos nós que moramos lá tivermos o mesmo coração. Glória a Deus. Por que tanto divórcio? Porque o corpo tem um coração só, irmão, eu não tenho dois. É um. Mas por que tanto divórcio? Porque o povo não quer obedecer a palavra de Deus. A palavra falou, o homem vai deixar a sua casa, seu pai, sua mãe, vai se unir à sua mulher e serão dois uma carne. Enquanto o marido e a mulher têm dois coração, não dá certo. Glorifica o nome do Senhor. Namorados, namoradas, noivos, maridos, mulheres, vocês querem viver bem, querem ter felicidade, querem ter paz, um coração só. E quando tiver dois coração, vai ter divisão, vai ter disputa, vai ter contenda, vai ter diferença de opinião, vai ter enfrentamento. Bendito é o nome do Senhor. Ministério tem que ser um coração só. Organistas tem que ser um coração só. A música, a orquestra tem que ser um coração só. Porteiros tem que ser um coração só. Todo mundo tem que ser um coração só. A igreja, com a orquestra, com as organistas, com o ministério, com os irmãos da porta, com as crianças, com os fortes, com os fracos, com os ricos, com os pobres. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. O Deus mandou a palavra esses dias no corpo só, irmãos. A gente respeitando a natureza diferente que Deus deu para cada um. Eu não, em termos de natureza, eu não sou nem igual a minha mulher, irmãos. Mas o meu coração e o dela tem que ser o mesmo. Os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, a mesma esperança, a mesma fé, o mesmo amor, a mesma reverência diante de Deus, a mesma esperança da salvação, a mesma forma, o mesmo desejo de conduzir a nossa casa, a doutrina da nossa casa, a forma de criar os nossos filhos, ganhar licitamente ou ganhar ilicitamente, eu e ela temos que entender a mesma coisa. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Mas
É um corpo só. Olha como é diferente isso daqui do olho. É muito diferente um do outro. O olho é uma coisa, a mão é outra. Nós trabalhamos juntos, no mesmo corpo, as mesmas coisas. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, para encerrar essa palavra, eu vou falar bem claramente o que Deus me mostrou nesta palavra agora. Senhor, quando vai vir a vitória? Senhor, quando tudo isso vai mudar? Senhor, Senhor, o Senhor diz nesta palavra, quando os corações forem iguais, tudo mudará. Glória ao nome do Senhor. Tudo mudará. Não pode ser 71 cabeças. Tem que ser 71 Moisés. Pensando igual, sentindo igual, agindo igual, enxergando igual, conduzindo igual. Faça isso na sua casa. Faça isso na loja. Ah, mas as pessoas da loja não querem nem saber, as pessoas do meu trabalho, nem palavra eles ouvem. O teu coração tem que ser bom e amar a todos. Se eles não amarem, responsabilidade deles. Você também. Deus seja louvado. Amém. Em santa comunhão, vamos agradecer a Deus na oração. Amém. Glória a Deus. Pai eterno. Glória a Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar outro hino. 274. 274. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Jesus. A santa paz de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, a sua eterna palavra esteja em nosso coração para sempre.
Santo Deus, culto glorioso Monte Santo, 19/11/2025, irmão Silvio, ancião local, pregou pela guia do Espírito Santo. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus abençoe a todos.